Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus, pontualmente 8 horas e 20 minutinhos aqui em Curitiba, sede da Rede Evangelizar de Comunicação. Daqui falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal de parabólica, 1.300 cidades no nosso sinal HD, para levar Evangelizar e informar para tudo quanto é canto desse Brasilzão e do mundo. Afinal de contas, estamos também no Facebook, onde você interage com a gente, vai mandando sua mensagem para nós fazermos esse programa o melhor, com muita informação, notícia e prestação de serviço. Dito isso, já mudo de câmera, já venho nessa aqui para anunciar o seguinte: preste atenção nos destaques das manchetes do dia de hoje. Taca-lhe pau! McDonald's e Starbucks aumentam lista de grandes marcas a deixar a Rússia em protesto à invasão na Ucrânia. A instabilidade na página da Receita Federal. A Receita Federal informou ontem que já corrigiu o problema que estava impossibilitando o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda. Pix gigante engorda o olho dos bancos. Afinal, estão perdendo cada vez mais arrecadação com taxas cobradas dos clientes. Aquelas que chamamos de TED ou DOC. Na série especial de reportagem sobre a Semana da Mulher. Discurso de solda, desenho técnico industrial, montagem de andaime, entre outros. Trabalho de homem que nada. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, 9 de março, já está no ar. Vamos já começar o programa com notícias internacionais. Nós vamos direto agora para a Europa, onde o Jucinei Cardoso, nosso correspondente, tem informações sobre esse 14º dia... É 14º, né, gente? 14º dia de conflito entre Rússia e Ucrânia. Só que agora nosso foco vai ser outro: as consequências econômicas daqueles embargos anunciados pelos países ocidentais, porque agora o bicho pegou, hein, Jucinei? Agora os Estados Unidos que disseram que petróleo da Rússia nem a pau, Juvenal. O que isso vai provocar na prática, hein, Jucinei? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, essa vai ser uma medida que vai ter consequências não só para a Rússia diretamente, porque é uma sanção no sentido de fragilizar a economia russa, mas também para os próprios Estados Unidos. O próprio presidente Joe Biden disse ontem que o preço do petróleo vai aumentar não só em território americano, mas também em outras localidades do mundo. Isso dentro de um contexto, Ricardo, vamos deixar bem claro, em que no ano passado, por exemplo, 2021, os Estados Unidos importaram da Rússia mais de 20 milhões de barris de produtos brutos e refinados de petróleo por mês. É claro que não é uma parcela significativa daquilo que os Estados Unidos utilizam, mas está aí na casa dos 8%, 10%. Isso num cenário em que houve uma produção recorde de petróleo pelos Estados Unidos no ano passado. Então, qual é a estratégia do presidente Biden para dar uma segurada nesse aumento de preços? Injetar petróleo produzido pelos Estados Unidos na economia. Ele já anunciou aí a injeção de 60 milhões de barris para dar uma segurada no preço do barril, que ontem bateu a marca dos $130. O teto histórico é de $147, mas já existem previsões de analistas de que esse preço, dentro do atual cenário, pode chegar a $300. A gente está falando de mais que o dobro do preço praticado hoje. Nesse sentido, o Reino Unido acabou seguindo o mesmo percurso, a mesma tendência, disse que também vai interromper as importações, e a União Europeia ficou de avaliar esse assunto. Tanto é que já criou uma comissão para analisar o que seria um plano para se tornar independente dos combustíveis fósseis da Rússia até 2030. Só que, claro, toda ação, melhor dizendo, tem uma reação, e essa reação ontem veio de maneira imediata, anunciada por Moscou. O presidente Vladimir Putin assinou nessa terça-feira um decreto, Ricardo, que restringe a importação e exportação de bens materiais, matérias-primas de uma maneira geral. A lista desses produtos ainda não foi definida. Esse decreto abre precedente para que essas medidas sejam praticadas até o dia 31 de dezembro desse ano, e a lista dos produtos deve ser divulgada nos próximos 2 dias, conforme adiantou o Kremlin. Tudo isso para garantir a segurança da Federação Russa. Mas a gente sabe que a principal retaliação da Rússia ainda estaria por vir, já que ela é a maior exportadora de óleo e de gás natural do mundo. Ela ameaçou o corte do fornecimento de gás natural para todo o bloco europeu. E os analistas já imaginam aí um cenário bastante catastrófico para as principais economias do mundo, e principalmente da
Europa se essas medidas realmente forem adotadas. Jucinei, a agência de notícia aqui brasileira, a Agência Estado, do Estado de São Paulo, noticiou o seguinte, e por isso que eu queria saber de você, se você já tem essa informação aí na Europa, que os Estados Unidos já estão negociando uma aproximação com a Venezuela, que sofre um embargo econômico do próprio Estados Unidos, para suprir essa falta de petróleo que viria ou que vem hoje lá da Rússia. Isso já chegou aí na Europa também? Sim, já chegou na Europa e é uma tendência de que os demais países que dependem do petróleo russo façam a mesma coisa, ou seja, busquem alternativas, busquem novos parceiros para fazer com que essa medida não tenha maiores impactos na economia desses países, né? No que diz respeito ao bloco europeu, as consequências poderiam ser mais graves, né? Porque a Europa, sendo um bloco muito coeso e que tem regras ali de funcionamento muito específicas nesse sentido, acabaria ficando, num primeiro momento, sem outras alternativas. Mas é justamente nesse sentido que acontecem os estudos para que as demais nações europeias possam encontrar vias alternativas para manter o funcionamento das suas economias sem depender necessariamente do petróleo russo. Agora, Jucinei, ontem a informação também que chegava para a gente era de que Coca-Cola, Pepsi-Cola, Starbucks, McDonald's, todo mundo zarpando fora da Rússia, é isso, né? Todas as empresas se posicionando claramente e dizendo que não compactuam com a postura russa e, por isso, estão encerrando as suas atividades em território russo. A gente lembra que algumas dessas empresas, Ricardo, são históricas na Rússia, né? Fizeram uma entrada em território russo anos atrás e se consolidaram como grandes empresas, grandes potências, né? A Coca-Cola, por exemplo, disse o seguinte: nossos corações estão com as pessoas que estão sofrendo os efeitos inconcebíveis desses trágicos eventos na Ucrânia e encerrou todas as atividades. A Pepsi, vamos pontuar aqui, que entrou no mercado russo no auge da Guerra Fria, que inclusive ajudou a criar um terreno comum entre os Estados Unidos e a União Soviética, disse que permanece fiel ao aspecto humanitário da empresa e anunciou mesmo a suspensão dos investimentos de capital e de todas as atividades publicitárias e promocionais na Rússia. O McDonald's não ficou para trás, disse que não pode ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia, mas garantiu que os 62 mil funcionários da empresa que atuam na Rússia vão continuar recebendo os seus salários. A mesma coisa fez a Starbucks, que disse que o Alshaya Group, que é a operadora multinacional de franquias de varejo com sede no Kuwait e que opera pelo menos 100 unidades do Starbucks na Rússia, vai fornecer apoio aos quase 2 mil parceiros na Rússia que dependem da Starbucks para sua subsistência. Posicionamento de algumas das maiores empresas do mundo no setor alimentício que não compactuam com a invasão russa à Ucrânia, que demonstram essa sua posição publicamente e que encerram suas atividades. Jucinei, muito obrigado pelas informações, está de olho tudo que acontece lá na Europa e qualquer notícia ele volta aqui com a gente. Valeu, Jucinei, obrigado. E eu lembro o seguinte, né, gente, os resultados desse tipo de sanção na prática não sabemos ao certo ainda, saberemos com o tempo. Mas eu lembro que isso não é a primeira vez que foi aplicado na história ocidental. Antes mesmo da declaração de guerra da Segunda Mundial, a Alemanha de Hitler, ela quando começou a estabelecer, a reforçar seu exército, que ia contra o acordo do fim da Primeira Guerra Mundial, imediatamente a comunidade ocidental foi lá e se manifestou. Opa, se começar a fazer exército, vai sofrer sanção econômica. E na época, uma das sanções econômicas foi a proibição de fazer com que a Alemanha comprasse, por exemplo, aço vindo de outros países. Na prática, isso não resultou em nada, porque a Alemanha era muito autossuficiente nesse tipo de produção, não dependia de ninguém e acabou negociando nela mesma. Essa foi uma das razões, por exemplo, para o fracasso das Ligas das Nações, que sofreu ali várias melhorias para ser criada a ONU, que também é um braço, que também proporcionou a criação da OTAN e faz com que esses países ocidentais se organizem e deliberem e façam que medidas mais enérgicas e mais práticas sejam tomadas contra esse tipo de agressão. O que vai dar? Veremos ainda com o tempo. Fazer o seguinte agora, já converso com vocês no Facebook, nós vamos falar agora da série Mulheres, o que elas querem. Nós ontem começamos a mostrar para vocês aqui uma série de reportagens especiais em função do Dia Internacional da Mulher, que aqui no Evangelizar em Forma vai ser lembrado a semana toda. E hoje, presta atenção aí, Éder, você fez curso no Senac, né? Essa é legal, essa é bacana. Acompanhe essa nova reportagem, acompanhe.
trabalha com a solda e o corte de metais. Um trabalho importantíssimo para a indústria que exige precisão, atenção aos detalhes e muita proteção. Uma área dominada pelos homens. Será mesmo? A Karen nunca acreditou nisso. Desde a adolescência, queria trabalhar como soldadora. Nascida no interior de São Paulo, não deixou nada impedir esse sonho. Eu fui atrás de fazer cursos no Senai daqui e eu consegui fazer esses cursos gratuitos. Fiz curso de solda, desenho técnico industrial, montagem de andaime, entre outros. Só que daí eu sempre assim, eu falei, não, eu quero ser soldadora. Mas, após terminar o curso, mais um desafio. Conseguir um emprego nessa função não foi fácil. Teve empresas que nem pegou meu currículo, pelo fato de ser mulher e trabalhar no meio de homens. Então, muitas das vezes, assim, eu vim embora chorando. Foi então que surgiu uma oportunidade por causa de uma grande obra na cidade. Inicialmente, a Karen foi contratada como auxiliar de serviços gerais. Mas sabe o que ela fez? Sacrificou o horário de almoço por 3 meses para treinar o ofício com os soldadores. E a recompensa veio. Passei nos testes, assim. Aí, graças a Deus, de auxiliar, eu consegui o meu tão sonhado registro de soldadora. Aí chega na obra, para minha surpresa, eu era a primeira mulher soldadora da obra. Uma caminhada longa e árdua. Mas além de todas essas dificuldades, a Karen ainda teve que enfrentar o preconceito, que veio de onde ela menos esperava. Eu sofro mais preconceito por parte de outras mulheres do que dos próprios homens. Na hora que eu chego lá, tem aquele monte de homem. Eu sou tratada como qualquer um ali. Eu sou uma funcionária, eu tô ali, sabe? Então são coisas assim delicadas que eu não esperava escutar de outras mulheres. A Karen conseguiu realizar seu sonho, mas o que será que ela ainda quer? Quero ser líder. Líder de, tipo, equipe, eu poder ajudar outras pessoas, porque eu pude ver um líder numa equipe faz uma diferença muito grande. Tô sendo assim aquela primeira mulher soldadora, tal, é muito legal. E se Deus quiser, vou ser uma das primeiras encarregadas de solda daqui da região também. É o meu foco profissional. Rapaz, amanhã tem mais dessa série especial Solda, hein? Imagina que eu encarar um troço desse. Imagina. Ó, deixa eu dar um alô, um bom dia, bem rapidinho para quem está nos acompanhando. Lá de Pedreiras, Balneário Rincão. Minhas armas do purgatório, onde é que fica isso, Marli? Não conheço não. Balneário Rincão. É Rio Grande? Acho que é Rio Grande do Sul, não é não? Não, tô falando bobagem. Santa Catarina? Eu não conheço. Conta pra mim, hein, Marli? Beijão pra você. Ó, o seu Altamiro também tá falando aqui de Curitiba. Boa. A Rosânia tá falando de Crato, no Ceará. A Cláudia Nascimento, a Fátima Duarte, lá de Fortaleza, que não falha com a gente. Tem quem mais tá com a gente aqui? A Maria Helena. A Maria Rampel também não falha com a gente. A Maria Melo. A Marlene dos Reis. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. E a Cida Costa. Ó, pra todos vocês que estão acompanhando aqui nesse dia, beijão pra você também. Nós vamos fazer um intervalo agora, super rápido, porque na volta nós vamos falar da pandemia. Credo, Ricardo, esse assunto? Não! É que tem as principais cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a adotar novas normas essa semana, São Paulo hoje, a respeito da utilização de máscaras. Ó, já estão desfazendo da obrigatoriedade. Como é que é isso, Ricardo? Já conto pra vocês aí. Sai daí não, rapidinho intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 39 minutos para falar que a Marli deu retorno e falou o seguinte: ô Ricardo, fica perto de Criciúma. Balneário Rincão fica 30 quilômetros. Eu dei uma olhadinha aqui no mapa, é que eu não conhecia. Pô, nem sabia que Criciúma ficava tão perto de praia assim.
30 quilômetros, rapaz? Pô, moleza. Pelé não sabe nada, fica meio acessório, fica... Criciúma é Rio Grande do Sul. Falei, que Rio Grande do Sul, Pelé, tá maluco? Santa Catarina, cara. Não sabe da região que você mora aqui, tá louco. Viu? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos falar dessa história das máscaras? Rio de Janeiro e São Paulo tem novas regras para utilização. E vocês sabem, né, gente? Quando as principais cidades do país começam a tomar esse tipo de medida... Cláudia, tem todas as informações pra gente. Cláudia, aí, agora sim. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar em Forma. Pois é, São Paulo também decidiu liberar o uso de máscaras ao ar livre em todo o estado. Com essa adesão paulista, subiu para 10 o número de capitais que deixaram de exigir o acessório de proteção contra a Covid no Brasil. A medida em São Paulo começa a valer hoje, portanto, além de São Paulo, não há mais a obrigatoriedade do uso de máscaras em Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Florianópolis, São Luís, Teresina e Macapá. Em Manaus, os cidadãos poderão circular sem máscara em locais abertos só a partir do próximo dia 16. Somente no Rio de Janeiro, a decisão de liberar o uso do acessório vale também para ambientes fechados. Veja agora as capitais que ainda exigem o uso de máscaras em locais abertos e fechados: Aracaju, Belém, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, Vitória e aqui Curitiba, capital do Paraná. É bom lembrar, né, Vilches, que mesmo nos locais onde a obrigatoriedade do uso de máscaras não é mais lei, os especialistas de saúde recomendam a utilização da proteção por pessoas com baixa imunidade, as chamadas imunossuprimidas ou imunocomprometidas, pessoas com câncer, com HIV, transplantados, pessoas com doenças reumáticas e que estejam realizando quimioterapia ou radioterapia. No Rio de Janeiro, onde o uso de máscara está liberado, inclusive em ambientes fechados, essas pessoas ainda são obrigadas a ficar com acessório 100% do tempo. Em qualquer caso, né, Vilches, o uso do bom senso ainda é recomendado também. Sei, Cláudia, mas às vezes eu acho que faz falta pra gente, não estou nem falando como repórter, como jornalista não, mas como cidadão brasileiro, de normativas ou instruções mais claras e unificadas, sabe? Eu estava lembrando contigo, antes da gente entrar no ar aqui, na nossa época mais novo, quando a gente era mais jovem, adolescente. Rapaz, essa história de campanha de vacinação, a gente aprendia na escola. O Zé Gotinha ia na escola e falava da importância da vacinação para combater até essas histórias, dessas fake news que surgem nas redes sociais. Acabou isso, né? Tem que ter uma vacinação contra fake news, né, Vilches? Pois é, e até isso, Cláudia, por isso que eu queria que você prestasse atenção na próxima reportagem que a gente vai trazer. Até por isso a gente começa a entender um pouco da estatística do Brasil a respeito de vacinação. Quer ver? Só um pouquinho, Cláudia, já a gente fala. Que é o seguinte, gente, um levantamento foi feito pelo Ministério da Saúde e mostrou que menos da metade dos brasileiros aptos a tomar a terceira dose de vacina foi atrás da terceira dose, a dose de reforço. E sabe o que é pior nessa estatística também? O índice de vacinação de crianças, aquela de 5 a 11 anos. É 1/5 de vacinação. Praticamente ninguém foi vacinado, praticamente nenhuma criança foi vacinada. 1/5 daquele público-alvo. A Patrícia tem as informações pra gente. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches, bom dia a todos. Olha, o brasileiro ignorou a terceira dose da vacina contra a Covid. Dados do Ministério da Saúde mostram que menos da metade dos imunizados com a segunda dose procuraram a dose de reforço. Os números estão no balanço epidemiológico especial e refletem os dados dos estados até o dia 21 de fevereiro. Da população adulta a partir dos 18 anos, 64 milhões de brasileiros não foram atrás da dose de reforço. É mais do que os 60 milhões que se imunizaram completamente. Ainda segundo o Ministério da Saúde, os idosos estão nessa lista. Daqueles com mais de 65 anos, 15% não foram imunizados com a terceira dose. As estatísticas são ainda mais preocupantes quando o Ministério da Saúde leva em consideração a campanha de vacinação infantil. Das crianças de 5 a 11 anos, apenas 24% foram vacinadas com a primeira dose contra a Covid. As autoridades lembram que a vacina e a dose de reforço aumentam a imunidade das pessoas. Servem para prevenir adoecimentos e internações por causa da Covid.
Como lembra o próprio Ministério da Saúde, a pandemia ainda não acabou. Fica o alerta, não podemos descuidar. A vacina é sim importante e necessária. Vilches? Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. É o que eu falo, eu só posso trazer o meu exemplo. Eu confio nas nossas autoridades, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde, eu confio. E se foi recomendada a dose de reforço, eu fiz o meu papel, fui lá e me vacinei também. Se eu tivesse filho nessa idade aí de vacinação, com certeza absoluta levaria sim para tomar vacina. Afinal de contas, foram feitos testes e mais testes para saber e para atestar a qualidade desse produto, que não vai trazer contraindicação para a pessoa. Então assim, gente, se puder... o Ricardo... Não precisa confiar no que eu estou falando. Vá atrás das informações das nossas autoridades em saúde. Beleza? Deixa eu chamar a Patrícia aqui, que ela tá louca de vontade de falar com você, porque o assunto é saúde. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Hoje eu vim aqui falar com você, com a senhora, com o senhor, que ainda não conhece o ActiNutri. Quem está me vendo hoje aqui pela primeira vez. Gente, o ActiNutri é simplesmente o melhor emagrecedor do Brasil. E isso é comprovado, porque ele já foi campeão 3 vezes, eleito 3 vezes como o melhor emagrecedor do Brasil, porque ele é, 100% natural. Mostra aqui minha plaquinha, 100% natural, um produto eficiente que vai, com a união aí da natureza e da alta tecnologia, acelerar o seu emagrecimento. Isso mesmo, de uma forma saudável, o que é muito importante, hein? E você não vai ter aqueles efeitos colaterais desagradáveis, como, por exemplo, boca seca e tremores. Não vai ter esse tipo de efeito colateral e nem interação medicamentosa. Você que faz uso aí de tratamento, né, para hipertensão, para o diabetes, não tem contraindicações. Logo nas primeiras semanas em que você estiver usando, fazendo aí o seu tratamento com ActiNutri, você já vai percebendo os resultados. E olha só, gente, na primeira vez que você tomar o ActiNutri, já vai ter vai virar aquela chave da sua compulsão alimentar. Você vai ter 30% a menos de comida aí no seu estômago, é verdade, vai comer 30% a menos, olha só que máximo, você vai emagrecer de uma forma definitiva, assim como aconteceu com milhares de pessoas em todo o Brasil. Nós vamos acompanhar agora no Mosaico, vejam só. Eu me interessei, experimentei e gostei. O ActiNutri para mim foi ótimo. É a minha referência para emagrecimento. Já estamos no ar aqui. Ô, Vilches, me ajuda com a promoção, pode escolher o balãozinho. Eu vou escolher essa dourada aí. Essa dourada tá mais perto de você. Tá bom, vamos lá? Uou! Vamos conferir então o que vai ser hoje. Olha só, descontaço, 60%. Vou dar um choro rapidinho aqui, ó. Pode pegar do meio, pode pegar. Isso. Ele quer mais, então isso. Tá bom, vamos ver o que sai aqui nesse. E vamos ver. Tchau, gordura! Opa, esse bonitão vermelhinho aqui, ó. Vai de presente, mas só pra quem ligar agora, 0800 000 3474. Imperdível. Hoje você tá bonzinho, hein, Vilches? Pode colocar na minha conta que é quarta-feira, o salário tá caindo. Hoje é tudo na minha conta. Valeu, Patrícia. Obrigado pela participação. Seguinte, gente, falando em dinheiro, o Pix bateu recorde de movimentação na semana passada. Sabe aquele esqueminha da gente negociar direto com o comerciante? Ou você que é prestador de serviço, tratar diretamente com o teu cliente? Então, você sabe que isso necessariamente não passa pelo banco na tarifação, né? Mas os bancos estão de olho nisso. Afinal de contas, eles estão perdendo clientes, estão perdendo receita. Preste atenção no que a Elu tem para trazer para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Elu. Oi, Ricardo, bom dia para todos. O Banco Central registrou uma nova marca de utilização do Pix pelos brasileiros. Na última sexta-feira, 58 milhões de transações foram feitas em um único dia. Isso foi recorde. Até então, a maior marca tinha sido atingida no dia 4 de fevereiro, também uma sexta-feira. Os bancos estão de olho nesses números, afinal, estão perdendo cada vez mais arrecadação com taxas cobradas dos clientes. Aquelas que chamamos de TED ou DOC,
DOC e tem tarifa conforme a utilização. Para o Pix, não tem cobrança de taxa alguma para pessoas físicas, mas pessoas jurídicas já começaram a ser cobradas por esse tipo de transação. Cada banco tem um valor e uma taxa diferente. Por isso, a importância de comparar os serviços. Segundo o próprio Banco Central, os bancos mais caros são o Itaú e o Bradesco. A taxa de transação corresponde a 1,4% do valor. Ainda segundo o levantamento do Banco Central, o Santander cobra 1%. Já o Banco do Brasil cobra quase isso, 0,99%. Não esqueça que cada banco tem um critério diferente para a cobrança desse percentual. Varia de acordo com a transação. Compare e veja qual é o mais interessante para você. Ricardo, voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu, obrigado pelas informações. Gente, a gente sempre fala, desde que surgiu lá o Pix, né? Havia essa preocupação de que os bancos começassem a cobrar para fazer o Pix convencional de pessoa física. Por enquanto, nenhuma movimentação a respeito disso. Mas você tem dúvida de que vai começar esse tipo de pressão? Com os caras perdendo o TED, perdendo o DOC? Se prepare aí. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho que eu achei legal demais aqui, ó. Dona Maria do Socorro Evangelista tá mandando um oi pra gente, falou que não perde o programa. Ela fala que ela é Socorro e fala do sítio Caracará, que fica no Aquirás. Aquirás sabe onde é que fica, Pelé? Sabe nada, Ceará. Rapaz, que legal saber que a gente chega nessas cidades que eu, sinceramente, não ouvia falar, mas tem sempre gente fazendo companhia aqui pra gente no Evangelizar em Forma. Legal, obrigado, dona Socorro, beijão pra senhora, obrigado pela companhia. Vamos pro intervalo? De novo? Então vamos. E na volta, o que nós vamos falar depois, dona... nós vamos falar da inadimplência. É verdade, os números da inadimplência entre os brasileiros. Tem um outro extrato ali, outro dado estratificado que nós vamos trazer pra vocês. Mas é depois do intervalo, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, faltando 6 minutinhos para as 9 horas da manhã, que está passando rápido, que é uma barbaridade. Então vamos viajar, vamos voar, vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil com Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Tá aí um cachorro parceiro. Ele acompanhou o gesto do dono que estava sendo revistado pela polícia e foi para o chão, com as patinhas recolhidas. A cena foi registrada em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, quando os policiais pararam 2 homens numa moto com os documentos falsos. Uma mulher foi presa no interior de Goiás por comer pamonha e não pagar. Na verdade, ela fazia as encomendas por Pix para o vendedor e depois cancelava o pedido. Mas aí ela já tinha recebido e comido as pamonhas. O comerciante levou prejuízo de R$1.000 em 2 dias. Haja pamonha. Parece até filme de cinema, mas a imagem é real e foi registrada em Ipu, no interior do estado do Ceará. O tempo virou e essa nuvem assustadora foi registrada por moradores. Felizmente, ela trouxe apenas chuva forte. E esse peixe, que foi encontrado na praia do Boqueirão em Santos? Ele tem chifre e tem até dentes bem esquisitos. Na verdade, trata-se da espécie peixe-porco. O chifre, na verdade, é um espinho usado para defesa. Já os dentes são dentes mesmo, que servem até para mastigar camarão. Que coisa mais feia. Imagina você pescar uma dessa aqui no anzol. Você pega aquele peixão grandão, bonitão, assim, você fala, vou fazer frito. Você comeria um negócio desse aí, meu? Olha aí. Rapaz, dá nojinho, né? Você é nojentinho, né, Niterói? Dá nojinho. Não é bonito, não. Legal, é aquele douradão bonito assim, hein? Coloca ali um tomatinho, uma cebolinha na brasa. Para, Ricardo. Vamos falar de notícia. Vamos falar de imposto de renda. Que ontem o Éder chegou e falou assim, putz, fui fazer ali, fui baixar o programa para fazer imposto de renda e não baixava de jeito maneira. Também, né? Todo mundo foi lá no computador para baixar o programa e já acelerar a declaração de imposto de renda. A Andressa foi atrás dessa informação e ela obteve a seguinte notícia da Receita Federal, que hoje, se Deus quiser e a Receita permitir, vai estar tudo bem, tudo legal. Quer ver? Andressa, vem com a gente, bom dia. Bom dia, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. E a Receita Federal informou ontem que já corrigiu o problema que estava impossibilitando o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda.
O prazo foi aberto anteontem e só anteontem também é que pôde ser baixado o programa da Receita para fazer a declaração. O sistema na internet não aguentou a demanda e a instabilidade na página da Receita fez com que muitos contribuintes desistissem de fazer a declaração no primeiro dia. Segundo a própria Receita, 750 mil contribuintes conseguiram baixar o programa e fazer a declaração. Esse número é 4 vezes menos do que o registrado do ano passado. No primeiro dia de acerto de contas com a Receita, são esperados ao todo 34 milhões de declarações. O prazo final vai até o mês que vem, no dia 29. Nunca é demais lembrar, deve fazer a declaração quem teve renda de R$ 26.559 durante o ano passado. Isso dá uma média de R$ 2.213 por mês. A Receita espera pagar restituição durante 5 meses deste ano. O primeiro lote está previsto para o mês de maio. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Falta mais de um mês ainda, né, gente? Mas é aquela história, quanto antes você declarar, mais pertinho você vai ter de receber também na restituição. E dinheirinho sempre é bom, né, quando vem a restituição. Vamos falar agora, gente, mais uma vez da inadimplência do brasileiro. É que dessa vez nós vamos divulgar dados da Fundação Getúlio Vargas, que estratificou aquelas últimas informações que nós mostramos para vocês, mostrando que cada vez mais nós, brasileiros, estamos endividados. Tem aquela coisa que a gente sempre faz a ponderação, né? Uma coisa é ter contas a pagar, outra coisa totalmente diferente é fazer papagaio, financiamento, né, Pelé? Essas coisinhas assim, e atrasar. Acompanhe. A Fundação Getúlio Vargas detalhou uma informação já divulgada aqui no Evangelizar Informa. A Confederação Nacional do Comércio informou que a inadimplência aumentou entre os brasileiros. A FGV agora detalhou esses números, que mostram que a inadimplência é maior entre os mais pobres. Nessa pesquisa é considerado inadimplente aquele que atrasa uma prestação de carro, de casa ou comércio por 3 meses seguidos. Entre aqueles com renda salarial de até R$ 2.100, 58% dos brasileiros estão inadimplentes. Esse percentual se reduz conforme a renda salarial aumenta. Entre aqueles com salário de R$ 2.100 e R$ 4.800, a inadimplência está em 40%. Já entre aqueles com renda salarial superior a R$ 9.600, a inadimplência está em 10%. Entre as justificativas apresentadas pelos pesquisadores está o aumento do custo de vida e a dificuldade em conseguir uma renda extra. E tem aquele detalhe, né? De repente você vai querer negociar uma dívida dessa, nessa câmera aqui, então nessa aqui. Tem um juro alto, né? Tá cada vez mais complicado conseguir crédito, porque o dinheiro tá difícil e quando o dinheiro é oferecido, ele tá caro para você fazer empréstimo. Por isso que a gente tem que pensar bem na hora de fazer esse tipo de papagaio, né? Falando em papagaio, já deu. Já deu. 9 horas da manhã, gente. Vem agora, Evangelizar em Forma de hoje, termina aqui. O Padre Márcio tá aqui, não vai dar para mostrar. Vai dar para apanhar com ele ou não? Tá aí, ó, coladinho com o programa Com a Palavra. Aí, Padre Márcio, como é que o senhor tá? Fazia tempo que o senhor não aparecia aqui também, hein? Muito bom dia. Parece até que o time do senhor anda perdendo. O senhor tá com vergonha de vir aqui conversar comigo de futebol? Que isso, Padre? Bom dia. Bom dia. Não, tá muito bom. Nosso time tá indo aos pouquinhos, né? Ele vai chegando lá. Nosso não, porque eu sou São Paulino. O senhor que é flamenguista aí. Saudações flamenguistas, viu? Beleza, o que vai ter de atração hoje, Padre? Tem bispo novo aí circulando, o Papa Francisco já deu o comunicado, né? Temos algumas notícias da igreja, uma entrevista com a primeira santa do Brasil, né? O Papa Francisco também autorizou a canonização e muitas outras coisas boas para nós. Isso eu não sabia não. Vou ficar ligado aí. Valeu, Padre, obrigado pela participação. É coladinho, gente. Encerrando aqui, já cola ali, tá bom? Então eu vou me despedindo de vocês, desejando uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!